Aí um salve para o pessoal da gravação também agora. Já estava batendo um papo com o pessoal do ao vivo e agora colocamos para gravar para o início oficial do nosso pré-prova focado na prova da Federal de Santa Maria, que acontece agora nesse próximo fim de semana, né? Esse vestibular de Santa Maria, ele não vai ser um vestibular tão previsível assim, no sentido, né, da estrutura, né? No sentido de que, tá, provas anteriores até nos ajudam a entender um pouquinho da Federal de Santa Maria, mas não vai ser, por exemplo, que nem o Enem, que fazer a prova do último ano era fundamental. Não, a gente vai ter uma mudança de estrutura na prova, a gente vai ter remodelação de algumas coisas. E uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que a UFSM veio batendo nessa tecla de que ela está partindo de habilidades na elaboração das questões. E para pessoas que se formaram aí estudando para o Enem, isso nos traz lembranças, né? A ideia de habilidades e competências. Só que eu vou tentar te dar uma tranquilizada assim. Quando a gente estuda para o Enem, por exemplo, né, eu gosto de trabalhar nas aulas de prática em prova todas as habilidades, porque de fato conhecer a habilidade muitas vezes te auxilia na resolução. A palavra da habilidade do edital está ali na hora da alternativa de marcar. No caso da UFSM, não é necessário um domínio significativo das habilidades. Inclusive, para quem quiser se tranquilizar um pouquinho, o que eu fiz? Eu preparei um material para entregar para vocês, daí no final da aula eu coloco o link aqui no chat, tá? Que material foi esse? Eu peguei esse documento aqui, que é o documento oficial das habilidades de Santa Maria, tá? Aqui é onde a gente tem as informações sobre a distribuição das habilidades, as habilidades de filosofia e sociologia, as de geografia, que daí aqui tu sabe que eu não me meto, né? E as de história. Aqui tem as habilidades. Daí tu percebe, porra, um documento ali denso, analisar a utilização das linguagens cartográficas, gráficas, iconográficas, diferentes gêneros textuais e não sei o quê. Então, hoje, o que eu fiz? Eu parei um pouquinho para elaborar para ti um resumo dessas habilidades assim, ó, num formato mais direto, para tu entender o que o edital do vestibular de Santa Maria tá te avisando, ó, é isso daqui que tem maior probabilidade de cair. Tá? Não é algo que vai ser, que eu vou dizer para ti, nossa, tu tem que estudar essas habilidades, que nem eu falo pro Enem, tá? Mas é para tu entender o que o edital já tá te avisando. E daí no final da aula eu coloco o link aqui, eu coloquei esse material no Drive para que tu tenha acesso depois e tu possa dar uma lida ali antes de entrar nos blocos de humanas da tua prova, beleza? Aqui eu coloquei as habilidades de filosofia e sociologia e aqui a gente já tem as habilidades de história, tá? Numa versão bastante resumida e direto ao ponto. No sentido, por exemplo, essa 21 de história ali. Como é que tá no documento oficial? A 21 de história, elas não estão numeradas assim, né? Mas tá, tem toda essa balaca na escrita. Daí o que na verdade era aquele assunto? Ética. Né? Então, uma simplificação para tu entender quais assuntos vão estar ali presentes. Só que daí o que eu percebi? Queria te tranquilizar quanto a isso também. O pessoal começou a ficar meio apavorado, porque parece que só viram agora que a Federal de Santa Maria ia utilizar habilidades. Só que na última edição já era baseada nas habilidades da BNCC. Tá? Então, não é uma mudança drástica do modelo de questão, não. As questões vão estar ancoradas em habilidades praticamente idênticas ao que a gente teve no modelo anterior. Tranquilo? Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos começar pensando o que tu vai enfrentar de questões lá no dia, tá? Quando tu for enfrentar, né, as três provas que tu vai fazer. Daí eu vou olhar para essas habilidades com a seguinte atenção. Olhando para essas habilidades da prova, quais são os conteúdos que têm maior ou menor chance de cair? E eu vou te propor um esquema de cada um desses conteúdos, aqueles que a gente percebe pelas habilidades que têm a maior proeminência. Por exemplo, ética, que está ali na habilidade 21, né? A gente vai falar um pouquinho então sobre as grandes correntes éticas aí ao longo da história da filosofia.
beleza? Então, o primeiro passo é entender como que vai ser a estrutura de prova. O segundo passo é a gente vir para as habilidades e começar a ver quais são os conteúdos que realmente nos interessam. E o terceiro passo é eu propor esquemas explicativos sobre esses conteúdos mais importantes. Então, vamos começar pela estrutura de prova. A prova de humanas, pessoal, a prova de humanas, ela vai ter 10 questões por dia, sempre no mesmo, por dia não, por horário, né? Sempre no mesmo formato. A gente vai ter 2 questões de filo e sócio, tá? 2 questões de filosofia e sociologia, 4 questões de geografia e 4 questões de história. Tá? Essa é a estrutura básica. Essas questões devem abrir a prova, deve estar ali na abertura do caderno de questões, deve começar por humanas, tá? E sempre nessa mesma estrutura. Ó, lembra que isso daqui é vezes 3, né? O sábado de tarde, domingo de manhã e domingo de tarde. Então, 2 questões de filo, 4 questões de geo e 4 questões de história. Na última edição, não era assim, não tinha essas 3 versões. Mas eu quero te mostrar ainda assim, bem rapidinho, quais foram os assuntos predominantes na última prova, tá? Só que, de novo, qual a função disso? Qual é a função de te mostrar o que caiu na última edição, se provavelmente não vai se repetir? Eu quero te mostrar como a UFSM está utilizando essa ideia de habilidades. Quando a gente percebe eles utilizando habilidades, na verdade, isso significa uma ampliação da pauta social presente em prova. Então, por exemplo, na última edição, o grande foco, certamente, foi a questão da história das mulheres e a questão da mulher na ciência. Né? A grande temática que percorreu a prova na última edição, agora de 2023, foi a mulher e, em destaque, a mulher na ciência. Então, essas habilidades têm a ver com te tirar um pouquinho aquela ideia de um conteúdo tradicional focado só em reis, imperadores, e te mostrar que, na verdade, o Enem a UFSM, assim como o Enem por isso habilidades, vai trabalhar com coisas mais cotidianas, pautas mais sociais, pautas mais políticas. Então, quando eu analisar as habilidades, presta atenção agora, tá? Porque eu podia ter começado só uma linha do tempo, né? A história antiga, lembra de tal coisa, mas isso aí é muito fraco para nós. Tá? O que eu preciso? Eu preciso que a gente entenda a partir das habilidades o que a Federal de Santa Maria está entendendo disso para elaborar questões, e daí eu posso supor o que vai aparecer esse ano, daí eu te preparo de verdade para o que tu vai encontrar lá na tua prova. Então vamos para um resumo das habilidades rapidamente. Ó, nosso resumo de habilidades. Lembra que eu vou te disponibilizar isso daqui um pouquinho. Primeiro, na parte de filosofia e sociologia, né? Comparação de fontes. Beleza, isso daqui não me surpreende. Texto 1, texto 2. Conceitos como etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, desenvolvimento. Então, uma questão cultural e racial merece destaque. Tá? Depois, sobre processos com base em dados de natureza diversa. É quando eles vão falar sobre arte, filosofia, sociologia, vão te trazer um documento para tu analisar. Aqui não nos surpreende também. Depois ele já nos anuncia, vai cair coisas sobre vestígios materiais e cultura material. Né? Cultura material, como por exemplo, se eu fosse pegar um paralelo, né, uma questão recente aí, a Bolsa de Mandinga, né, que foi utilizada como forma de elaborar uma questão sobre como os escravizados no Brasil utilizavam uma bolsa em que se acreditava que isso ia gerar uma espécie de proteção no meio daquele ambiente adverso. Né? Então, pegar algum elemento, algum vestígio material, te mostrar que aquilo é um patrimônio, ou seja, te mostrar que aquilo simboliza marcas de cultura e exigir que tu entenda o que aquilo simboliza, qual que é a importância daquele elemento. Né? Então, cultura material é algo que merece destaque na nossa revisão. Depois, coisas, né, dicotômicas, como as diferenças cidade-campo, cultura e natureza, civilizados e bárbaros, razão e emoção. Então, a gente pode supor alguma questão falando, por exemplo, sobre o preconceito em relação ao campo, o preconceito social em relação ao habitante do campo como alguém de cultura inferior. Então, trabalhar essas dicotomias é algo que vai interessar a prova. Daí, depois, tu vai ter, né, que analisar imagens de diferentes tipos, como mapas,
gráficos, né, imagens de forma geral, que também não é uma habilidade surpreendente, quase todo vestibular vai te trazer, né, alguma imagem para ser analisada por ti, entender a imagem como um texto, a imagem como algo que deve e pode ser lido, né? Aqui algo que nos interessa muito, ó, a circulação das populações, mercadorias e capital. E daí as habilidades já direcionam principalmente a circulação de povos. Então a gente pode imaginar aqui questões sobre imigração, a gente pode falar de questões sobre refugiados, a gente pode falar questões sobre xenofobia. A gente pode falar sobre um tema que as provas adoram, que é a questão da globalização e como a globalização ela facilita o deslocamento de capital, mas não de pessoas, né? A seletividade da globalização, que permite o deslocamento de riquezas, mas não da mesma maneira o deslocamento de pessoas. Daí depois, impactos da tecnologia. Então, a questão da tecnologia na nossa vida social é algo de destaque, o que também não surpreende. Falar sobre a utilização da internet, o impacto da internet no mercado de trabalho, o processo de uberização do trabalho que vem junto com a popularização da internet, as novas formas de trabalho como o home office, né? E essa disputa, esse debate sobre o home office, ele te dá mais liberdade ou ele só te aprisionar de uma forma diferente? Então, tudo isso faz parte desses impactos tecnológicos. Daí questões mais territoriais, espaço, território, fronteira, território, cultura e economia. A questão, olha só, isso daqui é uma aposta bem forte minha para esse ano, tá? E toda aposta a gente deve lembrar que é só uma ideia da cabeça de alguém, tá? Então, quando eu falo de hipótese aqui, não coloco a mão no fogo, mas como a prova da última edição veio focada bastante em mulheres e mulheres na ciência, eu pensaria numa prova de humanas bastante focada em questão indígena, em questão negra e em questão territorial. Tá? Quando a gente fala em questão indígena, questão negra, questão territorial, a gente tem todos os debates, né, sobre, por exemplo, os processos dos grileiros no Brasil invadindo territórios indígenas para expandir os seus interesses econômicos. Quando a gente fala de território indígena e população negra, a gente está falando de quilombos também. A gente está falando de discussões muito fortes na atualidade, como o marco temporal indígena. Então, uma prova que foque nesse grupo agora, né, indígenas e negros no geral, como grupos étnico-raciais minoritários no Brasil. Ou um desses grupos só, daí eu apostaria no caso dos indígenas, e relacionar isso com a pauta sobre a terra, distribuição do direito ao campo, distribuição do direito à agricultura, a relação entre terra e cultura, né? Como para comunidades indígenas, o direito a preservar o seu território tem a ver com o direito de manter viva a sua própria base cultural. Então, tudo isso seria uma aposta interessante e as habilidades apontam para isso várias e várias vezes. Aqui, por exemplo, nessa que eu listei como habilidade 11, a ideia de analisar de forma crítica práticas exploratórias de recursos naturais, analisar de forma crítica essas práticas exploratórias, né? E analisar como essas práticas exploratórias impactam nos grupos locais. Então, a gente está falando sobre o avanço, né, da indústria madeireira, sobre as comunidades indígenas, a gente está falando sobre a chegada de hidrelétricas em territórios anteriormente habitados por indígenas, então o impacto dessas práticas exploratórias. E daí, junto dessa questão territorial, eu chamaria a tua atenção para a questão ambiental. Ó, eu te falei de grupos minoritários como indígenas, negros e a questão do território, e junto dessa questão do território, eu colocaria a questão da pauta ambiental como algo muito provável de ser o norte, ser o direcionador aí de alguma das provas. A questão ambiental. Tá? Aqui nas habilidades a gente também vai percebendo que a questão do meio ambiente vai aparecer várias e várias vezes, e isso nos traz então essa suposição com um pouco mais de força. Então, aqui das apostas que eu comecei a colocar para vocês, dos assuntos que vale a pena a gente refrescar na memória, a gente tem pautas culturais, como cultura e raça, cultura e racismo.
A gente tem a questão mais patrimonial, vestígios materiais do passado, né? E daí a gente pode falar sobre cultura, o que que significa essa cultura material e qual a função dela. A gente está falando de processos de deslocamento populacionais, imigração, refugiado, xenofobia, globalização, e a gente está falando também sobre essas questões de impacto tecnológico, de minorias étnico-raciais como indígenas e negros, a pauta territorial e a pauta ambiental. Certamente aqui a gente tem as grandes apostas para esse ano aí nas provas de humanas, espero estar correto. Aqui repete a ideia de transformação técnica e tecnológica, mas agora relacionando com a questão do trabalho. A pauta do trabalho é algo que nos interessa muito, né? É a exploração do trabalho no capitalismo, as diferentes formas de relação de trabalho no tempo da internet, quais foram os grandes modelos de organização do trabalho ao longo do capitalismo, como o Fordismo e o Toyotismo, por exemplo. Então, são pautas aqui que a gente poderia dar uma apostada legal. E daí depois a gente tem pautas sociais muito claras. Por exemplo, aqui na 15, a ideia de desnaturalizar desigualdades e preconceitos e defender os direitos humanos, analisar diversas formas de violência, suas vítimas, causas, significados e usos políticos, mas também analisar formas de combate da violência, né? Então, quando falar, por exemplo, daqui um pouco sobre a pauta indígena, tá, já entendemos que a invasão de terras indígenas é uma pauta importante, mas como que a gente faz para combater isso, né? Daí pode ter uma questão ali sobre a ampliação do investimento em órgãos reguladores, em órgãos de fiscalização, o Estado junto da sociedade civil sendo mais atuantes na busca pela fiscalização do respeito ao território indígena, do respeito ao território negro quilombola, né? Então a gente poderia falar também de pautas envolvendo violência, como a violência patrimonial contra mulheres, a violência física, daí numa das pautas mais óbvias e diretas, assim, né? A violência física contra a mulher no Brasil, a violência contra minorias como pessoas trans ou a comunidade LGBT de forma geral, e o que que se deve fazer para combater esse tipo de violência. Então, uma pauta que pode aparecer numa questão aí de uma das edições desse ano, ó, 17, nos trazendo essa ideia dos indígenas e das populações negras também, analisar o protagonismo de indígenas afrodescendentes promovendo redução das desigualdades étnico-raciais. Então, de novo, essa ideia de grupos raciais minoritários envolvendo, né, a pauta de pensar como combater essa situação. Daí questões mais de conteúdo sociológico tradicional, como analisar a formação de países, povos e nações utilizando conceitos da política, Estado, o conceito de poder, formas, sistemas e regimes de governo, o conceito de soberania. Então, que tipos de Estado que existem, né? O que é o estado de bem-estar social? O que é um Estado liberal? O que que significa poder? Numa sociedade em que existe o Estado, só existe o poder do Estado? Ou tem um macro poder e tem um micro poder nas esferas cotidianas também, que nem defendia Foucault, né? Formas, sistemas e regimes de governo, contextos que envolvam transição, por exemplo, de uma monarquia para uma república, como o Brasil no final do século XIX, né? Ou revoluções burguesas que fizeram o Estado absolutista decair, são pautas que aqui podem aparecer, assim como sistemas totalitários do século XX. O nazismo, o fascismo, o stalinismo poder aparecer aí em algumas questões sobre regimes de governo ao longo da história. Depois, para finalizar as habilidades aqui de filosofia e sociologia, a questão dos direitos humanos e a defesa da justiça, igualdade, fraternidade. Então, o que que nós temos aqui de uma lista, daí deixando mais organizadinho aqui para nós a partir de agora, aqui embaixo. O que que tu deve muito provavelmente encontrar na tua prova, tá? Questões sobre cultura e racismo, questões sobre etnocentrismo. Daí a gente tem questões sobre patrimônio e cultura material. Temos assuntos como circulação populacional, e daí eu coloquei ali para ti o que, que pode aparecer dentro desse eixo de circulação populacional, como imigração, crises de refugiado, xenofobia na atualidade e a exclusão do processo de globalização, pautas aqui quentes, né? Bastante discutidas na atualidade, assim, de forma geral. A gente colocaria o eixo tecnologia.
A gente colocaria o eixo indígenas e negros. Colocaríamos território, meio ambiente, a questão ambiental e o mundo do trabalho. Essas serão as nossas grandes apostas temáticas. Fechou? E daí deixa eu te mostrar uma coisa. Quando a gente olha para essas habilidades, a gente pensa, porra, vão ser habilidades pra caralho. Mas, na verdade, a maioria dessas habilidades que aparecem em filosofia e sociologia vão se repetir aqui em história. Então, agora, por exemplo, olha só, comparar fontes se repete. Esses conceitos de etnocentrismo se repete. Analisar argumentos sobre processos se repete. Objetos e vestígios da cultura material se repete. Então, não são habilidades completamente novas de uma disciplina para outra. Elas estão dentro do mesmo grande grupo de habilidades, tá? Então, não acha que tu tem, nossa, quantas habilidades tem em filosofia e sociologia, mas essas várias de história. Não, são poucas que são novas aqui na parte da história, tá? Por exemplo, a gente poderia citar como uma habilidade que não tinha aparecido ainda, essa sobre ética. Um foco sobre ética é algo que a gente vai perceber aqui em história que não tinha aparecido em filosofia e sociologia. Aqui, a 15, ó, indústria cultural e consumismo, também não tinha aparecido antes. E agora a gente tem essa ideia de indústria cultural aqui presente. Indústria cultural, que é um conceito que vem lá da Escola de Frankfurt. Aquela produção de uma cultura em massa que tem a função de nos dominar de alguma maneira, né, de fazer com que a gente se torne consumista, alienado e assim por diante. Então, nós temos uma habilidade já anunciando um conceito, ó, o conceito de indústria cultural e a relação estabelecida entre indústria cultural pela Escola de Frankfurt e o aumento do consumismo, né? A indústria cultural como aquilo que consegue produzir necessidades através da propaganda, nos convencer ao consumo de formas estratégicas. Então, de fato, a gente não vai ter grandes novidades, tá? Eu citaria mais uma diferença aqui. A habilidade, a última habilidade da prova de história, ela fala sobre sociedade brasileira de forma mais geral. Né? Em filosofia e sociologia não tinha algo tão voltado assim para o Brasil, e daí aqui a gente tem características socioeconômicas da sociedade brasileira e a promoção, né, de sociedade mais próspera, justa e inclusiva, que valorize o protagonismo de seus cidadãos e promova autoconhecimento, autoestima e empatia. Então, algumas novidades poucas aqui, mas no geral os temas são os mesmos. Então, eu vou acrescentar esses temas que eu listei como novidades aqui para ti. Eu vou listar aqui, ó, junto dessas. Se bem que não vai caber quase, né? Então, eu vou colocar essas outras aqui, ó. Vamos colocar indústria cultural, vamos colocar ética e vamos colocar Brasil. Ah, como assim Brasil? Brasil de forma mais geral, pautas políticas no Brasil. Fechou? Mas vamos lá. Agora analisa comigo uma informação super importante que eu espero que tu não tenha deixado passar. Eu te disse que essas habilidades elas já estavam presentes na edição anterior, né? E isso eu espero que seja usado como um fator de tranquilização, do tipo, o modelo de questão não vai nos surpreender. Então, antes de eu começar a pontuar os principais aspectos que eu queria lembrar de cada um desses assuntos que eu listei como os mais importantes, tá? Antes disso, só vamos olhar quais foram os assuntos escolhidos na última edição para elaborar as questões. A gente não vai resolver questão, tá? A gente não vai ficar lendo alternativa por alternativa. Eu só gosto que a gente entenda o cérebro por trás da prova. E o que a gente olhe para a prova se perguntando assim, ó, quais foram os temas que eles selecionaram como a temática geral? E daí a gente pode entender o cérebro por trás disso, a lógica por trás disso. Então, eu vou trazer em tela agora a última edição, o vestibular extraordinário de 2023. Vamos ver o que caiu de temática. Ó, primeira questão foi sobre mulheres na vida política e social na Grécia Antiga. Tá? Mulheres na Grécia Antiga é o tema da primeira. Depois, mulheres na sociedade feudal europeia. Então, mulheres na antiguidade foi a primeira, depois, mulheres na sociedade feudal.
Depois, a terceira questão vai falar sobre Maria Odília Teixeira, uma mulher que se formou em medicina em 1904 no Brasil, que obviamente é diferente dos padrões da época, para uma universidade brasileira que é extremamente embranquecida e elitizada, uma mulher negra formada em medicina em 1904, é algo de destaque, e daí vai comentar sobre essa figura e o que, que ela representa. Então, mulheres na universidade no Brasil durante a República Velha, a gente poderia dizer que é mulheres na República Velha o tema dessa questão. A primeira questão foi sobre mulheres no mundo antigo, a segunda questão foi sobre mulheres no mundo medieval, a terceira questão foi sobre mulheres na República Velha brasileira. Daí depois a gente tem uma questão sobre Abaporu e sobre características do modernismo brasileiro. E daí era para marcar uma afirmativa errada, né? Uma afirmativa que não representasse as características do modernismo no Brasil. Então é algo mais artístico, não teve uma exigência de análise sobre a questão das mulheres, mas foi trazido uma obra produzida por uma das maiores artistas brasileiras, né, a Tarsila do Amaral. Então, de novo, o protagonismo feminino está aqui presente. Tá? Depois, ó, a Berta Luz, formada em Sorbonne, e sobre a participação dela, né, no Museu Nacional do Rio de Janeiro, a questão da luta dela, principalmente, né, na questão do sufrágio, a defesa dos direitos femininos. Então, aqui a gente tem uma sobre mulher, no Brasil, república, a gente poderia dizer, mas na verdade é algo mais abrangente, porque olha as afirmativas. Uma delas é sobre o sufragismo, daí a outra é sobre as mulheres na vida acadêmica, e a terceira é sobre protagonismo feminino. Então está falando sobre mulheres de forma abrangente, né? A gente não conseguiria enquadrar num conteúdo redondinho, mas o protagonismo e a luta feminista eu colocaria como tema central. Beleza? Daí seguimos. Aqui nós temos uma questão sobre as marcas, né? Aliás, sobre o macartismo. Ó, os professores fazem um estudo ali, foram chamados a depor no Senado dos Estados Unidos durante o macartismo. É aqui o gancho. E daí vai perguntar, né, sobre essas características do macartismo e qual é o contexto que o macartismo se insere. E daí tinha que contextualizar com Guerra Fria, não tem nenhuma exigência de domínio sobre a história das mulheres aqui, então uma questão que já saiu um pouquinho daquela lógica de focar no protagonismo feminino. Daí depois, voltamos para a lógica de protagonismo feminino, nós temos uma questão sobre o filme Estrelas Além do Tempo, que fala sobre mulheres negras, né, que trabalharam na NASA durante a década de 60. A gente está falando aqui de contexto de Guerra Fria, então fala também sobre corrida espacial, fala sobre indústria tecnológica e a participação das mulheres nessa indústria, e fala sobre como era o contexto da sociedade dos Estados Unidos naquela época, principalmente na questão do movimento negro, né, a luta política pelos direitos civis ali por parte do movimento negro, e daí cita, né, Martin Luther King e Malcolm X como expoentes desse movimento. Beleza? Aqui nós temos, então, uma dinâmica bem fácil de compreender o que foi predominante enquanto temática. Por isso que eu digo, né, tu deve encontrar nas edições desse ano também edições temáticas, assuntos norteadores. A próxima questão é sobre Chimamanda Ngozi Adichie, claro que não é uma questão especificamente sobre a autora Chimamanda, é uma questão sobre o contexto pós-colonial da África, né? Sobre as marcas da colonização na África, com foco um pouquinho na Nigéria, que é a terra natal da Chimamanda, mas não só isso, fala sobre a África pós-colonial como um todo, beleza? Então a gente está falando de dominação, de exploração de continentes sobre outros continentes e as marcas dessa exploração no mundo atual. E daí depois, pessoal, a gente já vem para o eixo de geografia. Daí vem uma questão sobre Marie Curie e como ela contribuiu para as pesquisas de energia nuclear. Daí depois a gente tem a história da Ana Primavesi, mas daí a gente já está falando de geografia e a participação de mulheres nessas pesquisas sobre a geografia. Daí caiu aqui uma de geografia do Rio Grande do Sul, e em história, por exemplo, a gente não percebeu uma história do Rio Grande do Sul diretamente sendo cobrada, mas geografia do Rio Grande do Sul caiu. Daí mais uma sobre uma pesquisadora geógrafa importante, a Ana Fanny. Daí depois a gente tem mais uma com foco Rio Grande do Sul em geografia. De novo,
né, o foco numa pesquisadora geógrafa, na 15 também o foco em uma pesquisadora geógrafa, daí depois uma questão que vai trazer pirâmide etária e um texto sobre a questão da mulher, o papel da mulher na sociedade brasileira, então também falando sobre protagonismo feminino, e daí aqui a gente entra em filosofia, tá? Aqui a gente entra em filosofia. Então a gente pode dizer que em história e geografia se manteve uma base, né? Uma base de focar no protagonismo feminino como eixo elaborativo das questões. Em filosofia, caiu uma questão sobre lógica na abertura, lógica ali, quando a pessoa fala uma pessoa ou é boa ou é má, e a gente tem que entender que isso é uma falsa dicotomia. Depois fala sobre a questão da ética e a maternidade, ó como que a ética aparece aqui, ó, o conteúdo da ética utilitarista, que é aquela ética lá do Jeremy Bentham, do John Stuart Mill, os caras que dizem que uma ação é ética quando produz a maior felicidade possível para o maior número de pessoas possível, né? Então caiu a questão da maternidade vinculada com a ética utilitarista, né? Uma forma bem curiosa de elaborar a questão. Daí depois uma questão sobre negacionismo, uma pauta social bem importante na atualidade, né? Quando a gente fala desse momento final ali da pandemia, o pessoal do movimento anti-vacina e o negacionismo científico, então a FSM traz uma questão sobre isso. Daí depois a gente fala mais uma vez sobre Marie Curie, né? Apenas 17 mulheres receberam o prêmio Nobel em Física, Química ou Medicina desde Marie Curie e tal. Daí vem sobre a participação das minorias, né, na ciência e tal, e como que isso funciona. Daí depois, Dia Internacional das Mulheres e das Meninas na Ciência, mulheres na ciência como pauta dessa questão. Daí depois, uma homenagem a Enedina Alves Marques, a primeira mulher negra engenheira. Então, né, basicamente, fica bem tranquilo entender a grande temática. Até mesmo quando foi para as outras disciplinas não de humanas, a gente tem esse enfoque ainda. Por exemplo, aqui na questão 23 começou as questões de química da última edição. E a gente tem ali a ideia, né? A cientista Victoria Rossetti foi a primeira mulher a se formar em agronomia no estado de São Paulo. Então, de novo, trazendo essa pauta do protagonismo feminino, para daí depois cobrar alguma coisa sobre esses símbolos aí que daí eu não sei mais para onde ir, né? Mas para a gente mostrar um pouquinho, então, que mesmo nessas outras disciplinas, olha, ó, a cientista baiana Viviane dos Santos Barbosa, né, foi a grande temática principal. Então, a gente consegue perceber um certo grau de previsibilidade e como que a UFSM tem entendido a ideia de habilidades. No final das contas, o que é habilidades? Habilidades tem a ver, aqui nesse contexto de prova, com te tirar daquele conteúdo tradicional, qual é o nome dessa bacia só, sabe? Ou relacione a coluna da esquerda, que tem o nome das revoltas regenciais, com a coluna da direita, que tem as grandes características. Porra, sabe? Então, a habilidade aqui está sendo utilizada como uma maneira de promover questões mais sociais, como uma maneira de promover uma abordagem um pouquinho mais ampla. E, claro, né? Daí isso que eu vou falar agora seria discutível, é relativo, assim, mas para muitos uma abordagem mais interessante, mais humana, mais social. Eu sou partidário, né, de uma história, de uma sociologia, de uma filosofia que rompa um pouquinho com os grandes nomes e traga uma análise, né, que tenha como pressuposto básico mesmo trazer luz a coisas que foram obscurecidas, que foram ofuscadas ao longo da história. Então, as habilidades têm surgido para isso, para te trazer uma história mais cotidiana, para te trazer uma pauta mais social, para te trazer uma luta por igualdade, para te trazer um respeito aos direitos humanos. Essas são as habilidades de humanas, entendeu? O que uma prova espera de um jovem no quesito habilidades humanas, de ciências humanas que ele possui? Ele tem que entender a diversidade cultural. Ele tem que entender que não existe uma cultura superior à outra, né? Ele tem que entender que os padrões de gênero são construídos socialmente, não coisas naturais, né? Ele tem que entender que quando a gente fala da exploração do trabalhador, isso não é algo natural. Se existem pessoas sendo exploradas, é porque tem um sistema que está sendo organizado e sendo beneficiado por essa exploração. Então, quando a gente fala de habilidade de ciências humanas, é claro que a gente não vai exigir de um estudante de ciências humanas que ele tenha habilidades, por exemplo, em produzir uma pintura. Não, daí é um outro tipo de habilidade, uma habilidade artística. Mas é uma habilidade de humanos ser capaz de interpretar uma pintura. Tu ser capaz
de analisar um mapa, uma representação cartográfica e perceber que aquilo representa determinados graus de desigualdade, né? Perceber que naquela representação determinados grupos, determinadas regiões foram centralizadas e outras escanteadas. Isso é uma habilidade de estudante de ciências humanas. Então é por esse caminho que a prova se vai, né? E por isso que eu digo, eu não posso prever, eu não posso garantir, mas eu consigo supor com certo grau de segurança, quais são as temáticas principais que tu vai encontrar ali nesse fim de semana. E agora, bora nos debruçar um pouquinho mais sobre aquelas que eu acredito que merecem, né, uma refrescada na nossa memória, que a gente precise dar uma atenção especial. Então vamos trabalhar bem nessa ordem aqui. Eu vou começar com cultura e racismo, etnocentrismo, cultura material. Beleza? Ó, começando as pautas mais diretas, vou começar com cultura, racismo, etnocentrismo, cultura material. Esse me parece ser o primeiro grande eixo proposto aqui para a tua prova, beleza? Daí vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala de cultura, é se lembrar rapidinho o que significa cultura, né? E cultura é todo e qualquer conjunto, né, de saberes, práticas, costumes, conhecimentos. O conhecimento traz uma ideia mais institucionalizada, enquanto o saber traz uma ideia mais cotidiana e prática, né? Saberes, práticas, costumes, conhecimentos e manifestações que compõem a identidade de um grupo. Isso é cultura, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, a gente está falando de uma prova do Rio Grande do Sul. Então, quando a gente fala em cultura gaúcha, quando a gente usa essa expressão, é porque a gente quer se referir a saberes, práticas, costumes, conhecimentos e manifestações que nós compreendemos, e a gente pode estar errado sobre isso, mas nós compreendemos que caracterizam a identidade do gaúcho, né? Um exemplo, a gente poderia falar sobre a prática do churrasco, sei lá, a gente poderia falar sobre o chimarrão, a gente poderia falar sobre o carreteiro de charque, a gente poderia falar sobre o rodeio, a gente poderia falar sobre a Semana Farroupilha. Então, a gente está falando aqui, né, de um conjunto de características, algumas delas que se expressam de maneira visível e outras não, e essas características são componentes de uma determinada identidade coletiva. Isso, basicamente, é o que nós chamamos de cultura. Beleza? Por que eu disse que às vezes, né, esses elementos são visíveis ou não? Porque tem práticas, por exemplo, que pode ser o chimarrão com enfeite é foda, tá? O chimarrão com enfeite, o... e tem aqueles que vem que parece que tem um letreiro de Hollywood, sabe? Eles botam em cima assim, e tá escrito tipo Família Bernardes. E você, porra, que tá maluco? Tá? Mas quando a gente fala dessas práticas, algumas vão ser visíveis, por exemplo, chimarrão eu consigo ver, né? A vestimenta eu consigo ver, mas outras não. Outras têm a ver com crenças, por exemplo, né? Eu poderia falar sobre crenças como negrinho do pastoreio. Isso é algo que não é visível e que é um componente. E que é um componente, né, dessa cultura gaúcha aí, de alguma maneira. E por que eu disse que às vezes isso pode até estar errado? Porque não é só o gaúcho que toma chimarrão, né, porra? Porque não é só o gaúcho que come churrasco. Porque não é só o gaúcho que cavalga. Então, quando a gente fala que identifica um grupo, que diferencia ele de outro grupo, às vezes nem diferencia tanto assim. Mas eu considero que diferencia. Eu considero que aquilo compõe quem eu sou, né? E daí uma das coisas que tem se debatido muito, e daí eu já aproveito para adiantar ao que vem depois, é como esse modelo de cultura aqui, tem sido impactado pelo advento disso que nós chamamos de indústria cultural. E daí eu te mostrei
né, que nas habilidades de história está previsto que tu seja exigido o domínio desse conceito de indústria cultural, principalmente na forma como a indústria cultural incentiva o consumo. E daí tem uma pauta que as habilidades gostam bastante de discutir, que é o consumo consciente, né? O consumo consciente tem a ver com um consumo menos predatório sobre as coisas da natureza, um consumo que não seja, né, num ritmo, numa força que a natureza não consiga se recompor. Então, a ideia do consumo é algo que nessa prova aqui está cheirando uma questãozinha sobre consumismo, capitalismo, consumo e degradação ambiental. Está me cheirando uma questãozinha sobre isso, tá? Mas aqui, por que que eu estou te dizendo que o advento da indústria cultural acaba trazendo impactos fortes sobremaneira para essa ideia de cultura mais tradicional, assim? Porque a indústria cultural ela vem com uma manifestação em larga escala de uma cultura. Por isso o nome indústria cultural. É a produção de modelos culturais mercadológicos e alienantes. Como assim, senhor? Não entendi. Olha só. Surgiu um grupo de pensadores lá no começo do século XX, mais ou menos em 1920, na década de 1920, surgiu um grupo de pensadores que nós denominamos Escola de Frankfurt. Existe até hoje, e a gente divide eles em gerações, né? Primeira, segunda, terceira geração da Escola de Frankfurt. E lá na primeira geração da Escola de Frankfurt, tinha dois caras que escreveram uma obra juntos, inclusive, que foi o Theodor Adorno e o outro cara era chamado Max Horkheimer. Esses caras escreveram um livro chamado A Dialética do Esclarecimento. A Dialética do Esclarecimento. E nessa obra tem um capítulo que é o que ficou mais famoso sobre o conceito de indústria cultural. E eles dizem que a indústria cultural ela tem origem na forma como o capitalismo e os grandes dominantes do capitalismo eles fazem uso dos meios de comunicação e da propaganda, dos meios de comunicação de massa e da propaganda, para modificar ou para injetar uma cultura sobre a sociedade de massa. Então, em vez da cultura ser aqueles saberes que caracterizam o meu grupo, a gente passa por uma cultura massificada, generalizada, uma tentativa de padronização cultural, em que o capitalismo, através dos meios de comunicação, vão moldando a nossa forma de pensar, de entender o mundo, e eles conseguem, a partir disso, transformar todos ou quase todos os bens culturais em mercadoria. A música, a pintura, o cinema, o teatro, a literatura, o esporte, tudo da cultura ganhando um caráter mercadológico, né? Um caráter capitalizante, digamos assim. E nessa busca por uma cultura mercadológica, que tipo de cultura inseriram sobre nós? Uma cultura do consumismo, né? Para que a gente se mantenha comprando. Mas além do consumismo, é a cultura da padronização. Além da padronização, é a cultura da alienação. O que significa alienação? Estar alienado da realidade, não entender como a realidade de fato funciona, né? E é por isso que esses pensadores aqui da primeira geração da Escola de Frankfurt, eles propuseram o conceito de razão crítica. Eu preciso ter uma formação racional que me torne capaz de analisar todos esses meios de manipulação que recaem sobre mim, né? Eu preciso de uma razão que não sirva só para eu produzir mais tecnologia, produzir mais trabalho. Não, uma razão que me ajude também a parar um pouquinho, olhar para esse mundão e criticá-lo, né? Não no criticá-lo só no sentido de falar mal, criticá-lo no sentido de olhá-lo criticamente, analisando todos os seus meandros e analisando todas as estratégias manipulatórias, né, que esse sistema tem de domínio sobre nós. Teve um negócio que me surpreendeu bastante. Quando eu era novo, eu fui bastante noveleiro, né? Eu acho que quase todo mundo que teve uma mãe noveleira, né?
teve sua fase bastante noveleiro também. Alguns continuam até hoje. Eu acabei me afastando um pouquinho do mundo das novelas. Mas, esses dias eu fui ali nos meus pais, estava dando uma novela, que eu não sei se era das 6, das 7, não sei. Só que me surpreendeu muito. Como das novelas que eu via na minha época, e daí eu vou revelar coisas problemáticas agora, né? Mas as novelas que eu via era tipo Laços de Família, tá ligado? O Clone. Porra, o Clone era bom pra caralho. Daí tinha umas propagandas, tipo, a mina ia tomar banho e aparecia que ela tava usando o shampoo seda, sei lá. Mas era um bagulho rápido. Eu parei pra ver, tava ali tomando uma cerveja com meus pais, não sei o que, eles estavam vendo uma novela, eu parei pra ver daqui um pouco, eu jurava que era um comercial. Tava no meio do episódio da novela e eu jurava que era um comercial de um carro. Porque aparece os malucos com os carros ali, né, do comercial que vai ser feito na novela, e eles começam a explicar as características do carro, meu. Tipo, para uma das personagens explicar na rua todas as características e benefícios que o carro tinha durante, sei lá, uns 2 minutos, 1 minuto e 30, 2 minutos, explicando as características do carro no meio da novela, tá ligado? E é muito louco porque é uma transformação em muito pouco tempo, assim, uma propaganda que era mais sutil para essa abertura mais clara do comercial, assim, né? Agora a gente, por exemplo, com o início do Big Brother Brasil, isso começa a ficar bem forte. O pessoal tem os grandes patrocínios do Big Brother Brasil, por exemplo, né? Porra, chocolate com pimenta era muito bom. Chocolate com pimenta era foda. Boa pra caralho. O... tinha um bagulho que eu não percebia na época. Hoje eu vejo como é problemático. Mas o pessoal da roça, o jeito que eles são retratados, às vezes é meio barbarizante, assim. Mas era muito engraçado, eu adorava ver o Chocolate com Pimenta, eu gostava pra caralho. Quer ver uma que eu curti muito? O Beijo do Vampiro. Tinha um Kaique Brito. Eu me lembro muito, ele era trinovinho na época. Ele era um dos principais. O Beijo do Vampiro, assistia pra caralho. E hoje é muito diferente a dinâmica, cara. Não tô dizendo que não tinha propaganda, mas claro que tinha. A gente não tá falando de tanto tempo atrás. Mas parece que tem uma abertura do tipo, isso foi começando de maneira sutil, daí hoje uma abertura escancarada, né? A uma cultura mercadológica, uma cultura do comercial, uma cultura do consumo, do incentivo ao consumo, né? Então, olha só, coisas que a gente já conseguiu debater. A gente começou se perguntando o que que é cultura, esse tema tão importante aí para a prova que tu vai enfrentar. Daí, essa cultura tradicional, eu fiz uma contraposição ao conceito de indústria cultural, que é, né, a forma como os pensadores da Escola de Frankfurt definem a transformação desses moldes capitalistas na cultura do consumo, uma cultura que é projetada para nos deixar consumistas, alienados e assim por diante. E daí a gente já consegue agora, então, migrar para a pauta mais racial, do etnocentrismo e assim por diante. Beleza? Primeira coisa, pessoal. Quando a gente tem a pauta do racismo em prova, uma das coisas que devem ser entendida é quais são os projetos e os objetivos por trás do racismo. Por quê? Tá? O racismo ele precisa ser historicizado, contextualizado, entender que a prática da racialização das comunidades, né, tem a ver com um jogo político e econômico predominantemente europeu em origem, né, que tinha objetivos claros de dominação sobre outros continentes, que serviriam como uma forma de ampliação da indústria europeia, né? A colonização de outros continentes como uma forma de fortalecimento e crescimento da economia europeia. Então, quando a gente fala de racismo, qual é o primeiro grande conteúdo histórico que deve vir na nossa mente? Colonizações e neocolonizações. Colonização, que vai ser o processo que vai dar origem à escravidão africana nas Américas. A escravidão africana já existia em outros territórios, como a própria África, mas as colonizações modernas vão, né, através do chamado comércio triangular, produzir a chegada da escravidão africana no continente americano, sendo o Brasil o principal receptador de escravizados em toda a história moderna e contemporânea, né? Se calcula que cerca de 11 milhões de africanos foram escravizados ao longo da história, e desses, mais de 4 milhões vieram para o Brasil. Então, a gente tem uma margem
a gente tem um percentual, né, de ocupação do Brasil nessa responsabilidade, né, que é o país que mais usufruiu, então, de mão de obra escravizada. Então, a ideia da colonização ali do contexto das grandes navegações e do início do que nós chamamos de escravidão moderna é algo importante. A gente chama de escravidão moderna para diferenciar da escravidão antiga, né? A escravidão antiga é aquela mais baseada em guerra e em dívida. E aqui a gente tem na escravidão moderna essa mais baseada em questões geográficas, raciais e tal. E nós temos também a questão da neocolonização. De o que eu queria chamar a tua atenção? Se a gente fala de racismo, a gente está falando de projetos políticos e econômicos por trás, né, dessa exploração racial. Determinados grupos, eles incentivaram o racismo como forma de predomínio deles mesmos sobre as outras comunidades. Quando a gente fala de colonização, isso está no contexto das grandes navegações. Isso está no contexto do mercantilismo. Isso está no contexto do surgimento do chamado Estado moderno. Beleza? Quando eu falo de neocolonialismo, da neocolonização, eu estou falando do imperialismo do século XIX. Do imperialismo do século XIX. Aqui eu estou falando de revolução industrial. Aqui eu estou falando dos europeus dominando outros continentes com o objetivo claro de manter a indústria europeia. Se domina a África e a Ásia, por exemplo, como forma de conseguir matéria-prima praticamente gratuita e como forma, né, de garantir mercado consumidor para o produto europeu, obrigando as colônias a consumirem, né, o produto industrializado da Europa. Então a gente está falando agora de um contexto que não tem a ver com o estabelecimento do Estado moderno, tem a ver com o estabelecimento da indústria capitalista. Né? Tem a ver com o estabelecimento desse novo molde produtivo em que a indústria vai surgir como instituição predominante a partir das revoluções industriais. E quando a gente fala sobre racismo, imperialismo, século XIX, revolução industrial, eu preciso que tu lembre das pseudociências do século XIX. As falsas ciências. Pessoal, esse imperialismo, essa nova fase da dominação sobre esses continentes, né, ele vai ser fortemente justificado pelo conhecimento acadêmico europeu. O conhecimento científico da época vai justificar esse imperialismo de diversas maneiras. Algumas disciplinas ficaram bem famosas por isso, assim, por terem criado justificativas para a dominação europeia sobre os outros, para a dominação branca, cristã sobre os outros. Né? A gente tem, por exemplo, o chamado evolucionismo. Os caras diziam que existiam culturas atrasadas e culturas evoluídas. A Europa era evoluída. Então, quando a Europa invadia um lugar, era para ajudar esse lugar a evoluir também. A gente tem o darwinismo social. Algumas sociedades se adaptam e outras não. A gente tem que ajudar todas as sociedades a se adaptar. O que significa se adaptar? Adotar o capitalismo e a indústria. Então, quando a Europa vai lá e invade um território, na verdade está ajudando na adaptação do outro. Então é uma missão, né? É um fardo que o homem branco carrega, o fardo de ter que civilizar essas comunidades inferiores. Então essas disciplinas, essas pseudociências surgiram, né, como sustentação desse domínio imperial e racial, né, das comunidades brancas sobre comunidades africanas e asiáticas predominantemente. E além dessas disciplinas, nós temos aquelas práticas como a craniometria, a frenologia, aquelas práticas de medição do crânio, aquelas práticas, né, de estudo do crânio humano para tentar também justificar que o crânio do homem branco mostra que ele é superior, criativo, não sei o quê, enquanto o homem negro ele se percebe pelo crânio dele que ele é feito para obediência, para o trabalho braçal. Então um grupo de teorias pseudocientíficas, ou seja, que se diziam científicas, mas hoje a gente percebe que são falhas para caralho, que justificavam, né, justificavam a superioridade do homem branco e dessa forma a invasão do homem branco sobre as outras comunidades. Então aqui a gente está falando de um assunto que se relaciona diretamente com isso daqui, etnocentrismo.
Por quê que esse assunto que eu trouxe sobre as ciências do século XIX, justificando o imperialismo e a dominação sobre os outros, se relaciona com o etnocentrismo? Porque o etnocentrismo, pessoal, nada mais é do que a não percepção de que as culturas, elas são só diferentes, sem que um determinado tipo de cultura seja superior a outro, né? O etnocentrismo é quando a gente pega uma cultura, a gente estabelece essa cultura como normal, uma cultura é estabelecida como a normal, e as outras culturas, então, em vez de diferentes, elas são entendidas como inferiores. Entendeu? Então, por exemplo, tá lá o europeu que acha que a Europa é a coisa mais civilizada que existe. E daí ele chegou nas Américas, né, para invadir, para dominar esse território, e ele viu os indígenas sem roupa. E daí ele chama, nas cartas que ele escreve para a Europa, ele chama o indígena de desavergonhado, né? Por quê? Porque o indígena não tem vergonha do corpo, né? E eu diria, nesse caso tá certo, nesse sentido tá certo, mas o desavergonhado, ele tem um tom pejorativo, né? Por quê? Para aquele sujeito, o fato do indígena não usar vestimentas em determinados momentos pode levá-lo a ser taxado como inferior. Porque esse europeu estabeleceu que só o seu próprio padrão cultural é normal, e as outras culturas, em vez de diferentes, são entendidas como inferiores. Então, aqui está a base do que nós chamamos de etnocentrismo, que é uma das bases conceituais para entender também o imperialismo, a dominação de determinados povos sobre os outros, tá? E daí, para encerrar esse bloco sobre cultura e questão racial, só deixa eu pegar um pouquinho dessa questão da cultura material aqui, tá? Pessoal, quando a gente está falando de cultura material, a gente está dentro do eixo de patrimônio. Tá? Patrimônio tem a ver com o conjunto de bens materiais ou imateriais que, sendo importantes vestígios culturais, importam para a manutenção de determinados grupos e memórias. Vamos de novo? O que é um patrimônio cultural? Um patrimônio é todo e qualquer bem, seja ele material ou não, que, sendo ele um importante vestígio, né, cultural, ou seja, ele representando algo muito importante para determinada cultura, ele é considerado, então, como algo que importa o suficiente para que a gente decida preservá-lo, para que a gente busque a sua preservação, né? Porque ele é entendido como algo importante para a manutenção de determinados grupos e memórias. Se a gente fosse pegar alguns exemplos rapidinhos, um patrimônio material, a gente poderia pegar uma igreja, né, que representa um dos modelos de colonização aí do Brasil. A gente poderia pegar como um patrimônio material importante o Cristo Redentor. A gente poderia pegar como um patrimônio material importante, deixa eu pensar em mais algum exemplo. Enfim, eu acho que ficou claro o que é essa ideia de patrimônio, por que é a importância dela. E dentro dessa ideia de bens e cultura, existe essa divisão: a cultura material e a cultura imaterial. A cultura material tem a ver com vestígios materiais, por óbvio, e a cultura imaterial tem a ver com bens metafísicos, eu poderia dizer imateriais também, eu vou utilizar o termo abstrato para dar uma diferenciada. A cultura material, então, é representada, por óbvio, por vestígios materiais, táteis, né? E a cultura imaterial tem a ver com bens abstratos, como, por exemplo, saberes, né?
Saberes tem a ver com cultura imaterial. Quando a gente fala da capoeira, né, não é o capoeirista que é o bem, é o saber capoeirista, então é a cultura imaterial. Quando a gente fala de culinária, quando a gente fala do queijo de Minas, não é o queijo, né, material que é um patrimônio, é o saber produzir aquele queijo. As mulheres paneleiras de barro do Espírito Santo, né, não é a panela que é o bem a ser preservado, é o saber produzir aquela panela, o bem. Então a gente está trabalhando aqui com a imaterialidade da cultura e a materialidade da cultura como temas que têm uma chance alta de aparecer aí no teu exame, beleza? E assim eu encerrei essa primeira busca aqui, ó, dos nossos estudos de probabilidade. Nós vimos cultura e racismo, etnocentrismo, cultura material. Daí falamos sobre a questão de comunidades negras através do racismo e pegamos a ideia de indústria cultural aqui também. Tranquilaço? Acho que deu para entender bem, né? A estratégia do nosso pré-prova, como é que ele trabalha. Então, agora eu vou dar sequência ao próximo bloco de temas que nós consideramos importantes, e daí esses temas envolverão, a partir de agora, circulação populacional, tecnologia, território e trabalho. A pauta ambiental eu vou deixar para daqui um pouquinho. Circulação, eu vou conectar com o trabalho depois, o meio ambiente. Circulação populacional, tecnologia, a questão do território e do trabalho. Bora lá? Deixa eu pegar um quadrinho novo aqui para nós. E agora eu gostaria que a gente falasse sobre dinâmicas populacionais. Ô, cambada, dentro de dinâmicas populacionais entra muita coisa, né? Eu poderia falar sobre transições demográficas. Eu poderia falar, ó, transições demográficas. Eu poderia falar sobre êxodo urbano, sobre êxodo rural. Eu posso falar sobre imigração e eu posso falar sobre refugiados. Tá forte essa pauta aqui há algum tempo. Muita atenção para a pauta dos refugiados, beleza? Aqui a gente tem temas muito tradicionais ao longo da história, né? A gente poderia falar aqui sobre várias temáticas, cercamentos e tal, mas tem algo aqui que me interessa muito, porque vai me ajudar depois a relacionar com tecnologia, que é a questão da globalização. Uma aposta aqui bem tranquilinha também, de que deve aparecer na tua prova esse tema. Quando a gente fala de globalização, a gente está falando de um dos temas mais interdisciplinares da área de humanas, né? O cara da geografia fala desse tema, o cara da história fala desse tema, o cara da sociologia fala desse tema. E aqui, quando eu falo de globalização, o que eu queria que a gente focasse? Eu queria que a gente relembrasse de forma muito rápida as diversas faces da globalização. Para falar das diversas faces da globalização, eu vou pedir ajuda para um amigo meu geógrafo, que é o Milton Santos. Né? E o Milton Santos, ele escreveu num livro chamado Por uma Outra Globalização, ele escreveu num capítulo bem introdutório, no começo da obra, né, que a globalização ela tem três faces. Três faces. A primeira face da globalização é o mundo como fábula. Porque o mundo como fábula é como querem que a gente acredite que o mundo é. Sabe aquele discurso sobre a globalização que diz que ela é maravilhosa, que hoje o mundo está ao alcance de todos, hoje o mundo cabe na palma da nossa mão, hoje a gente consegue estar próximo mesmo de pessoas distantes, hoje nós temos acesso a mais informação do que qualquer outra pessoa teve ao longo da história, hoje não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esse discurso, segundo Milton Santos, ele é bastante fantasioso, porque ele trata todo mundo como se tivesse o mesmo acesso ao lado, digamos assim, entre muitas aspas, positivo da globalização. É como se de fato o mundo estivesse ao alcance de todos, quando a imensa, imensa, imensa maioria das pessoas que existem nunca vão sair do seu país de origem. Né?
Dizer que nós somos os mais bem informados, sendo que nós somos a geração que mais tem perdido capacidade de atenção e de manutenção de conhecimento, por causa da aceleração das informações, coisas assim, né? Dizer que o mundo cabe na nossa mão e que nós conhecemos mais os outros. E isso favorece uma melhor convivência. Em meio a guerras eclodindo, a crise dos refugiados, países que não permitem a entrada de refugiados. Então, essa globalização que pintaram como algo dourado e maravilhoso é o que ele chama de mundo como fábula, como querem que a gente veja. Mas não é bem assim. A globalização tem uma segunda face, e as provas gostam muito de focar nessa segunda face da globalização, que é o mundo, daí usando o conceito do Milton Santos, o mundo como perversidade. O mundo perversidade é como ele realmente tem sido. É a globalização da desigualdade. O dinheiro viaja com uma facilidade imediata, mas a população mexicana não pode chegar nos Estados Unidos porque os caras botaram um muro, né? O McDonald's consegue colocar franquias em qualquer lugar do mundo, mas um palestino que busca proteção em algum outro país, ele vai ser barrado na fronteira, né? Eu consigo comprar ações dos Estados Unidos em menos de 30 minutos a partir de agora, se eu nunca tiver baixado o aplicativo antes. Eu consigo comprar ações dos Estados Unidos em menos de 30 minutos. Mas dezenas de milhares de pessoas tiveram que morrer afogadas no Mediterrâneo, porque a Itália e a Grécia não permitiam que eles chegassem nos seus países porque eles eram muçulmanos. Então, essa é a perversidade da globalização, né? Como não só ela é perversa na sua desigualdade, como ela também esconde essa perversidade por trás dessa máscara fabulosa, né? De um mundo acessível a todos, um mundo que cabe na palma da nossa mão. Então aqui, né, dois eixos importantes. E daí tu percebeu que ali nas habilidades 2 e 3, a UFSM fala, as habilidades ali da BNCC fala em promover o mundo melhor, não sei o quê. Então essa terceira face agora tem a ver com isso, que é o mundo global como possibilidade. O mundo global como possibilidade. Basicamente, o que Milton Santos diz é que tem um aspecto positivo de toda essa transformação informacional, não sei o quê. Nós produzimos tecnologia que hoje nos torna capazes de fato, se a gente quiser, por exemplo, acabar com a fome no mundo, né? Esse desenvolvimento, que nós chamamos de globalização, ele tem bastante coisa, né, de perverso. Mas ele também nos trouxe novas ferramentas que podem ser bem utilizadas. Então, o mundo como possibilidade é esse quesinho de esperança, de que, quem sabe, quando a gente conseguir abrir mão um pouquinho dessa desigualdade, abrir mão dessa ganância desumana, ou quem sabe, quando se reverter um pouquinho a lógica de poder, grupos que estão no poder, assim por diante, a possibilidade de que a gente use agora essas tecnologias de uma forma mais humana, mais humanitária de fato. Então, o mundo como possibilidade nos traz um quesinho de esperança do que pode vir do futuro se a gente abandonar essa globalização da desigualdade e abraçar uma globalização da igualdade e da justiça social, digamos assim. Tranquilo? E daí eu te falei que isso ia se relacionar em algum momento com a questão da tecnologia, com a questão da tecnologia e do trabalho. Por quê, pessoal? Porque essa globalização aqui, ela se consolida num contexto histórico muito importante da gente compreender, que é a década de 1970. Tá? Essa década de 1970 é a mesma década em que a gente teve o desenvolvimento, a aplicação e o, né, posterior desenvolvimento de um novo modelo de organização do trabalho chamado de toyotismo. E eu gostaria muito de mostrar como o toyotismo, um negócio chamado neoliberalismo, o toyotismo, o neoliberalismo e a globalização fazem parte de um processo só. Tá? Então, meu objetivo a partir de agora vai ser direcionar a conversa para esse âmbito tecnológico, os impactos da tecnologia, mas para isso eu vou recorrer a esses dois conteúdos importantes, o toyotismo e o neoliberalismo. A história é o seguinte: ao longo do século XX, imagina que aqui a gente tem uma linha do tempo do século XX, tá?
Tá vendo aqui que eu tô montando o quadro? Daqui é o nosso século XX. Esse século XX, ele, até mais ou menos a década de 20, eu vou colocar 1929, que é o grande símbolo disso, ele veio num sentido progressivo de desenvolvimento de um modelo do trabalho chamado de Fordismo. Né? O Fordismo tinha a ver com a produção em larga escala, uma produção verticalizada, tudo sendo feito no mesmo lugar, o trabalho repetitivo, não sei o quê. Só que daí, com a crise de 29, a gente vai ter um abalo desse Fordismo, né? Porque o Fordismo defende a produção em larga escala e a crise de 29 tem a ver com uma crise de superprodução. Se produziu demais. Então, vai se passar a ser aplicado novos modelos, inclusive um modelo que nos Estados Unidos vai receber um apelido de New Deal, mas que, na verdade, é chamado de keynesianismo. E depois vai ser conhecido como estado de bem-estar social. New Deal, keynesianismo, ou estado de bem-estar social, que foi um modelo de administração em que o governo se permite maior atuação na economia. Né? Ali, antes disso, nos Estados Unidos, as coisas eram muito liberais na economia. Um liberalismo bastante radical, inclusive. E com esse New Deal, esse keynesianismo, esse estado de bem-estar social, se defende uma autorização maior à intervenção do governo na economia. E isso foi um dos passos para tentar solucionar a crise de 29. Daí tá, eclodiu depois da Segunda Guerra Mundial e a partir de 45 a Europa tem que se reerguer e a Europa vai utilizar muito das bases desse estado de bem-estar social, o welfare state, como base para o desenvolvimento dessa recuperação. E tá, a Europa vai se reerguendo, o capitalismo vai se reerguendo depois da Segunda Guerra Mundial. E daí nós chegamos nessa tal de década de 70. Pessoal, esse modelo do estado de bem-estar social, ele investe não só numa maior atuação do governo na economia, mas também numa defesa mais clara de princípios, por exemplo, como leis trabalhistas, a dignidade do trabalhador. E essas leis trabalhistas, com o passar do tempo, passaram a ser entendidas pelos grandes empresários como um prejuízo. Grandes empresários na década de 70 começaram a reclamar do baixo lucro que eles estavam tendo, dados os gastos que eles tinham com mão de obra. Então vai ser buscada uma nova estratégia de como eles fariam, uma estratégia para aumentar a lucratividade, gastando menos com trabalhadores. Essa estratégia para aumentar a lucratividade, gastando menos com trabalhadores, é o que nós chamamos de toyotismo. Daí vamos lá. Vamos relacionar esses conteúdos agora. Pessoal, o toyotismo, ele defende alguns princípios básicos. A produção de acordo com a demanda. Né? Para evitar uma superprodução, não sair produzindo a moda louco, tu produzir de acordo com demanda, né? O que a gente chamaria de just in time, uma produção que sai de acordo com a demanda ali no tempo certo. Uma outra característica, além da produção de acordo com a demanda, tem a ver com a horizontalização da economia. Já ouviu esse conceito? Né? A gente falou bastante em aula esse ano. Ano passado, que loucura. Horizontalização da economia. Significa que enquanto no Fordismo se tentava que tudo de um produto fosse feito no mesmo lugar, né, era fábrica e montadora já, quando a gente fala do toyotismo, tem uma horizontalização, ou seja, diferentes partes de algo podem ser feitas em diferentes locais. Por exemplo, é mais barato explorar a mão de obra indiana em tal setor e a mão de obra chinesa em tal outro setor. E aqui é bom explorar a mão de obra peruana em tal setor econômico. Então, tu vai explorando de maneira estratégica as diferentes regiões do mundo. É isso que a gente chama de horizontalização da economia. Então, tu tem uma produção de acordo com a demanda, o que a gente chamaria aqui de just in time. Deixa eu colocar aqui para nós. Tu tem o just in time. Tu tem a horizontalização da economia. Né? Além disso, tu tem o investimento em tecnologia para precisar de menos seres humanos. É o que a gente chamaria de automação. Tá? Tecnologia e automação para precisar de menos seres humanos. Inclusive, é por isso que o toyotismo tem como um de seus grandes resultados o desemprego estrutural.
tá? Tô conectando os assuntos, né? Acho que está fazendo sentido. Vamos lá. Década de 70, empresário descontente com a baixa do lucro, porque eles diziam que estavam gastando muito com o trabalhador, por causa das leis trabalhistas. Daí o toyotismo surge, né, como modelo de trabalho para solucionar isso, no objetivo claro de aumentar o lucro, diminuindo o gasto com trabalhadores. Surge a ideia da produção de acordo com a demanda, surge a proposta de uma horizontalização para explorar diferentes trabalhadores, diferentes matérias-primas de diferentes regiões, e o investimento em tecnologia e automação para que as máquinas passem cada vez mais a desenvolver as tarefas anteriormente humanas, tornando desnecessário, então, aquele trabalhador. Por isso que um dos resultados é o desemprego. Inclusive, isso daqui está conectado com um processo que nós chamamos de uberização ou precarização do trabalho. Muita gente sem trabalhos formais que vão buscar outras formas de sustento, muitas vezes sem leis trabalhistas que o protejam, como o motorista do Uber, que daí surge o conceito a partir daí, né? O cara, ele deixa parte do lucro para uma empresa, mas essa empresa não tem responsabilidade social com ele, em caso de acidente, nada, né? Então, a gente tem uma precarização da qualidade de vida do trabalhador, a gente tem a uberização desse processo como decorrências, como consequências, né, desse desemprego estrutural que ganhou força com o desenvolvimento do toyotismo. Pastor, mas ainda não entendi o que tem a ver com neoliberalismo e globalização. Vem comigo. Olha aqui. Com o toyotismo vem a horizontalização da economia. E eu te disse, então, que às vezes vale a pena eu explorar um cara na Oceania, às vezes vale a pena o trabalhador da África do Sul, às vezes vale a pena um trabalhador aqui do norte do Brasil, mas pode valer a pena um mexicano também. Para algumas funções eu posso querer um canadense. Para outras funções eu posso precisar de um italiano, assim como eu posso precisar de um russo e de um indiano. Tá? Estou aqui só fazendo algo que simbolize a horizontalização da economia. Né? Então, e digamos que eu sou um empresário britânico. Eu sou um empresário britânico e daí eu faço, então, né? Eu consigo ter partes da minha empresa em diferentes lugares, explorando mão de obras estrategicamente. Isso daqui, então, representa o que nós podemos chamar de horizontalização. Tá. Agora me diz uma coisa. Se eu quero explorar muito esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, e assim por diante, eu quero poder explorar ele bastante, né? Vou te dar duas opções. O que eu espero da África do Sul? Que seja um país de estado de bem-estar social ou que seja um país em que o estado é mínimo, ou seja, o estado não interfere tanto na economia. Me diz aí no chat. Se eu quero explorar o máximo possível o trabalhador da África do Sul, eu devo torcer para a África do Sul ser um estado de bem-estar social com leis trabalhistas rígidas e com fiscalização rígida sobre elas? Ou eu devo torcer para que a África do Sul seja representante do Estado mínimo, um Estado que não interfira na economia, né? Um Estado que permita que os empresários ajam em maior liberdade? É muito mais lucrativo para mim, o empresário britânico, que a gente tenha um Estado mínimo aqui. Então, pessoal, a década de 70 é a década de fortalecimento do que nós chamamos de neoliberalismo. É um novo momento, né? É um novo momento de fortalecimento dessas ideias de um Estado não interventor. Da ideia de um Estado que, sabe que o Adam Smith teria falado lá sobre o Estado absolutista? Mais ou menos isso. O Estado, quando interfere na economia, ele prejudica, então o Estado não deve interferir na economia, deve permitir que ela flua em liberdade. Essa liberdade, para muitos casos, significa uma ampliação aí da exploração do trabalhador. E para defender, né, o trabalhador, se precisa de um Estado forte. Não tendo Estado forte, a exploração fica mais liberada. Então, o neoliberalismo tem a ver com todo esse processo, o que nós chamaríamos, né, o pessoal gosta muito de chamar assim, ó, de flexibilização das leis trabalhistas. Flexibilização, para quem não sabe, é redução. Tá? Eles usam um conceito por engano, mas na verdade significaria redução das leis trabalhistas
Isso que acabou sendo chamado para ficar mais bonito de flexibilização. Daí tá, entendemos então o neoliberalismo. Agora me diz uma coisa, estou explorando essa gurizada toda aqui. O Estado lá, eles acreditaram no meu papinho, né? Mesmo lá no Brasil, longe de mim pra caralho, eles acreditaram que é melhor um Estado neoliberal. Então eles botaram o Estado neoliberal aqui, eu tô explorando o trabalhador brasileiro, tô faceiro, lucrando pra caralho, lucrando pra caralho. Só que eu preciso que esse lucro ele seja mais dinâmico na sua circulação. Ó, quando a gente fala dessa habilidade, a gente está falando de circulação de povos, de mercadorias e de capital. É isso que a habilidade estava dizendo. Então, olha só, eu produzo essas riquezas, eu consigo produzir meu lucro explorando os trabalhadores desses países, mas esse lucro ele não pode vir para mim em um saco dentro de um barco, porra. A gente não está mais nas grandes navegações. Eu preciso de maior agilidade. Como que a gente chama o processo de facilitação do deslocamento do capital a partir de novas tecnologias? O processo de facilitação do deslocamento do capital a partir de novas tecnologias é o que nós chamamos exatamente de globalização. A globalização conecta as diferentes regiões do mundo, não pelo âmbito do ser humano, mas pelo âmbito da riqueza. Então, olha como tudo isso se vincula com tecnologia, tudo isso se vincula com o tema do trabalho, a exploração do trabalho, né? E tudo isso pensado a partir dessa dinâmica da globalização, do neoliberalismo, do toyotismo e das novas formas de exploração do trabalho. Faz sentido para vocês? Então, aqui a gente conseguiu analisar temáticas muito prementes ali das habilidades já. No nosso segundo bloco de conteúdo, né? A gente começou falando de cultura, questão racial, etnocentrismo e assim por diante. O segundo bloco de aspectos que eu queria destacar tinha a ver com essa dinâmica de circulação de pessoas, mas também circulação de riquezas, globalização, tecnologia, toyotismo, neoliberalismo e assim por diante. Fica atento à pauta do trabalho, a exploração do trabalho no século XXI, as novas formas de exploração do trabalho com o fortalecimento da tecnologia, são pautas bastante quentes que devem aparecer ali na tua provita. E vamos lá para o nosso último eixo. Daqui um pouquinho eu vou te mandar o link no chat para essas habilidades, beleza? Ó, conseguimos então dar conta disso daqui. Vamos falar um pouquinho da questão indígena, a questão territorial, a gente falou de trabalho também, ambiental, ética e Brasil. Beleza? Vamos lá? Trazer o terceiro eixo de temas mais quentes para a tua prova. Estaremos falando de território. Estaremos falando de indígenas. Estaremos falando de questão ambiental e de ética, principalmente focado no Brasil. Bora lá. Pessoal, tema bastante comum das aulas de história, uma característica muito forte da sociedade brasileira. Qual é? O que nós chamamos de desigualdade fundiária. O Brasil é formado a partir da distribuição desigual das terras, né? Desde a nossa colonização. Quando a gente fala em desigualdade fundiária, quer dizer que poucas pessoas têm muitas terras e muitas pessoas não têm terra nenhuma, né? Inclusive, essa é uma das pautas por trás de movimentos que defendem a reforma agrária, né? A desigualdade do acesso à terra no Brasil e a proposta de solução a essa desigualdade a partir de uma proposta de reforma agrária. É algo que vários movimentos sociais ao longo da história do Brasil acabaram defendendo, beleza? Daí, historicamente, quais são as origens disso? A gente percebe a desigualdade fundiária desde o processo de colonização mesmo. Esse processo de colonização ele acabou sendo bastante efetivado a partir das capitanias hereditárias, né? E essas capitanias hereditárias, elas acabaram contribuindo também com essa concentração de terra. Afinal de contas, eram famílias que ganhavam enormes porções de terra para ficar sob encargos deles no Brasil. Isso daqui acabou dando origem também ao que nós chamamos de mandonismo no Brasil. O que é o mandonismo? É uma prática de
grandes latifundiários que aproveitam o seu poder sobre a terra para exercer um poder político na região. Vamos de novo? Nós chamamos de mandonismo uma prática muito tradicional no Brasil, em que grandes proprietários de terra utilizam do seu poder fundiário, o seu poder sobre a terra, como poder político sobre a comunidade. Então, a gente tem aqui um grande problema do campo privado, que é a terra do sujeito, e ele utilizando isso como forma de atropelar o âmbito público, que é o poder do governo. Ele utiliza o seu poder da terra como se fosse um poder político, algo privado como se fosse um benefício público. O que acontece? Isso daqui vai estar na base de vários processos brasileiros, inclusive na República Velha. Essa é uma das bases do que nós chamamos de política do café com leite. O coronelismo, o voto a cabresto, o clientelismo, tudo se vincula aqui ao longo da história do Brasil com esse processo que nós chamamos de mandonismo, dos proprietários rurais. Tá? Lá no século XIX no Brasil, pessoal, essa concentração fundiária ela foi ainda piorada. Por quê? Por causa de uma lei chamada de Lei de Terras. A Lei de Terras de 1850, ela meio que criou a ideia da propriedade privada documentada no Brasil. Né? Se passou a exigir a posse da escritura para se reconhecer a terra como sendo de alguém. Mas nessa de exigir a posse da escritura, a gente percebe que a estratégia tinha a ver com expulsar indígenas das regiões, porque os indígenas não teriam escritura da terra, por óbvio, né? E assim expandir a economia branca dominante da época. No caso, era o café, aqui na época da Lei de Terras. Então, a Lei de Terras, ela fortalece essa posse privada sobre as terras no Brasil, ela exclui populações originárias da posse dessa terra e entrega muitas vezes esses territórios, né, nas mãos da iniciativa privada ao longo da história do Brasil, e isso vai nos permitir perceber depois por que são os grandes latifundiários que vão governar o Brasil na política do café com leite, né? Aquilo que a gente chamaria de república oligárquica. Os caras que têm mais terra sendo os caras que mandavam na política nacional, os grandes latifundiários de São Paulo e Minas Gerais. Então, olha essa mistura entre território e política no Brasil, entre a posse da terra e o poder político ao longo da história do Brasil. E se a gente tem um país de tão forte desigualdade fundiária, a gente sempre vai ter um país de tão forte desigualdade política. Talvez, então, um dos passos, de fato, para diminuir a desigualdade política no Brasil seja a diminuição da desigualdade do acesso à terra. Aqui tem várias áreas que dialogam sobre isso, né? Por exemplo, quando a gente discute em geografia ou biologia a questão da agricultura familiar versus o grande agronegócio, são questões aqui que perduram, que giram em torno dessa temática. Beleza? Daí tá. Nessa desigualdade de acesso à terra, uma das coisas que mais chama a atenção é o grande processo da perda de direito indígena ao território. Uma perda de direito indígena ao território. E é claro, isso tendo muita força a partir da colonização também, mas daí eu queria trazer, né, para coisas mais da atualidade. Eu queria que a gente relembrasse um pouquinho o conceito de grileiros, tá, no Brasil, e eu queria que a gente relembrasse o que foi a discussão sobre o marco temporal indígena, que é uma aposta legal aí para a tua prova também, beleza? Primeira coisa, pessoal, olha só. Vou aproveitar que eu tinha falado sobre a lei de terras para te explicar os grileiros a partir disso. Eu te falei que com a lei de terras se passou a exigir no Brasil posse de uma escritura, né? A posse de um documento comprovando que tu era o dono daquela terra. Daí o que muitos burgueses do café, muitos proprietários das lavouras cafeeiras fizeram para conseguir expulsar os indígenas das terras que eles, né, não tinham escritura? Eles começaram a forjar documentos falsos. Tá? Forjar documentos comprovando a posse da terra. Só que esses documentos, eles tinham que parecer velhos, eles tinham que parecer antigos. Então, a prática muito comum era tu pegar esses documentos, tu colocar dentro de uma caixinha, esses documentos dentro da caixinha, né? E daí, dentro dessa caixinha, claro, uma caixa maior, cabelo documento, tu colocava café
e grilos. Café e grilos. E os grilos iam corroendo um pouquinho as beiras ali, o café ia dando uma tonalidade amarelada para o papel, e isso dava a impressão de um papel envelhecido. Então, esses caras, quando eles iam invadir terras ilegalmente, eles forjavam documentos para isso, eles utilizavam grilos, e é por isso que nós chamamos os invasores de terras indígenas de grileiros. Tranquilo? Hoje, por exemplo, na Amazônia, um dos locais onde isso tem acontecido com mais força, a gente teve, inclusive, ao longo do último governo, uma flexibilização da fiscalização sobre a grilagem no Brasil, o que facilitou muito a expansão desse sujeito sobre as tradicionais comunidades indígenas assim do Brasil, principalmente da região norte. Então, a pauta da grilagem tem a ver com o avanço de determinados grupos sobre territórios indígenas. E esses grupos têm o objetivo de expandir a sua base econômica, o plantio de soja, a empresa madeireira, assim por diante, né? Então isso é o que nós chamamos de grilagem, esses são os grileiros na história do Brasil. E daí depois a questão do marco temporal. Marco temporal, pessoal, é um debate bastante atual, porque foi feita uma proposta de que os indígenas só poderiam, o marco temporal propõe que os indígenas só poderiam exigir terras que estavam sob sua posse no dia da promulgação da Constituição de 88. Ó, anotei comigo. O marco temporal indígena foi uma proposta de interpretação jurídica que propôs: os indígenas brasileiros só poderiam buscar o direito a terras que eles estavam ocupando no dia em que a Constituição de 1988 foi promulgada. Essa proposta tenta apagar 3 séculos de história de indígenas sendo excluídos das suas terras originárias, né? Ele tenta ignorar isso para dizer que se não estavam na terra no dia da promulgação dessa Constituição, eles não têm o direito a lutar por essa terra, né? Isso gerou muito debate, isso gerou inclusive a maior mobilização indígena do século XXI. Né? Grupos indígenas foram até Brasília, há pouco tempo atrás, fazer os seus protestos contra o marco temporal. Daí, agora, recentemente, teve, né, vetos mais claros, muito provavelmente nessa proposta não passa, mas é importante a gente entender. Olha como a colonização das terras indígenas não é um assunto do passado. Como estratégias, né, estratégias de colonização sobre a terra indígena perduram até hoje. Né? E é muito louco. Tem um cara, né? Vocês devem estar cansados de me ouvir falar dele, o Ailton Krenak. Ele diz, né, pessoal, parem de ensinar colonização como se fosse um assunto de história só. Vocês têm que entender que o processo colonial ele perdura a cada passo que a economia branca avança sobre um terreno indígena no Brasil. A colonização ela nunca deixou de acontecer. Todo dia ela tem avançado, né, ao longo da história. E o marco temporal tentou legitimar esse avanço sobre as terras indígenas, né? Legitimar no sentido jurídico mesmo, legalmente reconhecer por lei todo esse avanço sobre terras indígenas, toda a perda de direito ao território ao qual os indígenas foram submetidos aí ao longo dos anos. E daí, pessoal, isso nos traz, tá? Isso nos traz a pauta ambiental direitinha, a partir de uma lógica da exploração predatória versus o consumo responsável. A exploração predatória do meio ambiente versus o consumo responsável. Tem um risquinho ali que não é meu. Ó, não é meu. Beleza. Ó, exploração predatória é quando a relação com o meio ambiente é de desgaste irrecuperável. Existe, né, uma quantidade de modificações que o meio ambiente ele suporta.
existe uma quantidade de interferência humana que o meio ambiente ele suporta, né? O que significa suportar? Significa que faz parte da natureza voltar a produzir aquilo e retomar aquele equilíbrio. Então, o planeta Terra, ele consegue, né, até certo grau de modificações exógenas, né, até determinado grau, até determinado nível, ele consegue se recompor. A gente chama de exploração predatória quando a nossa relação com o meio ambiente não tem permitido essa recuperação. Quando ela é num ritmo que não permite a exploração, quando ela é numa medida que não permite essa recuperação, né? A gente tem, por exemplo, hoje, todo ano se calcula o dia do esgotamento da Terra. Qual é o momento do ano em que a gente teria que parar de explorar o planeta para que ele tivesse tempo de se recuperar? E a gente tem explorado tanto, tanto, tanto o meio ambiente que hoje a gente teria que parar lá por julho de explorar o meio ambiente para dar tempo do planeta se recuperar, né? Então, a não ser que a gente busque uma diminuição drástica da exploração cotidiana do meio ambiente, gerando então um postergar do dia do esgotamento, não parece ser o que a gente tem feito. Os próximos anos aí devem ser bastante assustadores, nas próximas décadas ainda mais, e os próximos séculos devem ser inabitados por seres humanos, né? Porque a tendência, pelo menos, de degradação ambiental no ritmo atual é essa. Diferente, então, do chamado consumo responsável, que pressupõe uma relação mais harmoniosa com a natureza e o meio ambiente, de forma geral. Essa ideia de mais harmoniosa tem a ver não com o abandono do usufruto sobre a natureza, não é isso. Tem a ver, na verdade, com incentivo a uma relação menos mercadológica, eu diria. Menos mercadológica. Se a gente entendesse a natureza como fonte de sustento e não como fonte de lucro, talvez a gente se encaminhasse mais para essa ideia de consumo responsável. E isso daqui, pessoal, vai me trazer o último gancho da aula de hoje. Quando eu falo sobre meio ambiente, eu estou falando, inevitavelmente, sobre ética. E dentro de ética, uma das principais pautas da atualidade que a gente precisaria, né, ficar atentos é a ética ambiental. Beleza? Então, ó, lembrando o caminho que eu fiz. Pauta território, indígenas, meio ambiente e ética. Falei sobre desigualdade fundiária e como que a gente entende as origens dessa desigualdade, as implicações da desigualdade do acesso à terra no Brasil. Falei sobre a perda do direito indígena ao território, né? Daí, a partir disso, a partir dessa análise, a gente foi para a discussão sobre o marco temporal e daí a gente discutiu meio ambiente, as diferentes relações com a natureza, e daí a gente poderia dizer, né, quando a gente fala dos processos de grilagem, está se desenvolvendo esse tipo de exploração aqui. Quando a gente fala da preservação do território indígena, a gente está incentivando esse tipo de prática. Vamos de novo? Quando se fala dos grileiros, é uma exploração predatória sobre o meio ambiente, o que é proposto. Quando a gente fala das comunidades e dos territórios indígenas, é um consumo responsável que tem sido observado. Então, a comunidade indígena, ela não só é a garantia do direito de preservação daquela cultura, como ela é um benefício para o meio ambiente. Porque ali, normalmente, relações mais harmoniosas se estabelecem entre sujeito humano e meio ambiente ao seu redor. Daí tá. Então, quando a gente fala sobre a nossa relação com o meio ambiente, a gente está falando sobre ética, ou a última pauta da nossa aula de hoje, né? E daí eu vou direcionar, obviamente, para um conceito chamado ética ambiental opa, ou ética da sustentabilidade. A gente precisa pensar cada vez com mais atenção, pessoal, nessa suposta dicotomia entre progresso e preservação. Muitas vezes a degradação ambiental ela é defendida, inclusive, né? E por que tem gente que defende ela? Porque tem gente que nega. Por que teria pessoas negando o aquecimento global? Tu já pensou nisso? Porque quando as pessoas negam, sei lá, que o candidato delas roubou, eu entendo por que elas estão negando, né?
Porra, elas estão querendo defender o candidato delas. Entendo o que levou elas a isso. Mas, e o aquecimento global? Por que alguém... Sabe? O que acontece, pessoal, é que muitas pessoas defendem que não tem progresso sem essa degradação ambiental. E o que é o progresso? O progresso é o avanço da estrutura mercadológica mesmo, o avanço da cultura do capital sobre todas as dinâmicas, inclusive, né? E nesse caso, principalmente, sobre a dinâmica da natureza. Então, muitas pessoas negam a degradação climática para não ter que aceitar os acordos de redução do desgaste ambiental. Né? Vocês estão ligados que ocorrem muitos acordos internacionais, né, nessa questão do clima, os acordos que buscam, por exemplo, propor a redução de emissão de gás carbônico, os acordos que prometem, né, até 2050, reduzir a utilização de tais fontes energéticas não renováveis. Então, a gente tem esses grandes acordos de preservação ambiental. Inclusive, fiquem atentos, tá? Fiquem atentos a esses acordos, o que é o Acordo de Paris, coisa assim, dá uma olhadinha rápido que vale a pena. E daí muita gente, então, defende que é uma mentira a degradação ambiental para não ter que lidar com o fato de que o nosso modelo econômico atual é insustentável. Né? A gente não está dizendo que o nosso modelo não pode progredir, porque se ele progredir ainda mais a gente está fudido. Não, ele é insustentável do jeito que está. E para muitas pessoas que são beneficiadas por esse sistema, e eu estou falando mais diretamente dos grandes donos, né, das indústrias, do capital, a ideia de políticas que te obriguem a diminuir a exploração ambiental, a ideia de políticas que te incentive a diminuir a exploração ambiental representa para esses caras prejuízo. Prejuízo. Então eles vão negar a degradação do meio ambiente para dizer, não, pode continuar desenvolvendo indústria, pode continuar desmatando, porque isso daí é papo da esquerda, não tem aquecimento global porra nenhuma. Né? Estraguei a alienação do BBB. Que merda, hein? Tava tri de boa lá, vendo os caras novos. Eu tava lá no Bruno, vocês acreditam que ele botou para ver um vídeo do Casimiro com 2 horas, ele reagindo aos novos integrantes do Big Brother Brasil. Puta que pariu. Daí tá. Progresso e preservação, então, uma pauta aqui bastante forte. E daí tem um grande nome, pessoal, da filosofia da ética, que eu gostaria que a gente comentasse rapidinho, que é um filósofo alemão, lá da primeira metade do século XX, que foi o Hans Jonas. O Hans Jonas, ele propôs, né, o que nós chamamos de princípio da responsabilidade. E se a gente quiser ser mais preciso, o princípio da responsabilidade com as gerações futuras. Princípio de responsabilidade com as gerações futuras. O Hans Jonas, ele foi o filósofo que percebeu que tradicionalmente, o que é a ética tradicionalmente? Tradicionalmente, a ética é uma discussão sobre o que é o certo a ser feito quando nos preocupamos com os efeitos das coisas, não só sobre nós, mas sobre os outros. Beleza? Vamos de novo. A ética é uma área filosófica que reflete sobre o que é o certo a ser feito, levando, em princípio, não me preocupar com as consequências só para mim, mas me preocupar com as consequências para os outros também. Pensamento ético envolve uma preocupação com o outro. E daí o Hans Jonas ele percebeu assim, pois é, mas a ética até hoje tinha se preocupado com os outros de agora, né? A gente não pode mais ter uma ética baseada só nos outros que já estão aqui. Hoje, e ele está falando já do século XX, né? Então pós-revoluções industriais, degradação ambiental num ritmo muito acelerado. E ele disse, ele mostrou, olha, hoje qualquer teoria ética que foque só em quem está vivendo hoje, ela é limitada. O nosso ritmo de destruição do meio ambiente exige que a gente pense numa ética em relação a quem está aqui, mas quem ainda não está. Uma ética do direito às gerações futuras de existirem com dignidade no planeta. Uma ética baseada não só na dignidade das pessoas vivas hoje, mas na dignidade de gerações futuras que devem ter o direito de possuir um planeta, de conviver com um planeta digno de sobrevivência.
né? Então, uma ética ambiental proposta por Hans Jonas através da lógica da preocupação também com as gerações futuras, tá aí uma temática que pode aparecer se conectando bastante aí com as coisas das habilidades que o edital nos mostrou, né? Que gosta de cobrar. E agora, vamos dar uma retomada. Espero que tu me diga se fez sentido ou não essa abordagem, mas vamos dar uma retomada qual foi a nossa grande estratégia. Eu comecei propondo um resumo das habilidades que são muito balaqueiras aqui, né? As habilidades são meio complexas. Daí eu trouxe um resumo que eu fiz ali de habilidade por habilidade, que eu vou te mandar o link agora no chat. Daí a gente leu rapidinho essas habilidades e eu fui te mostrando indícios que elas nos deram de quais eram os temas principais, quais são os temas principais que devem aparecer no eixo de humanos. E a gente chegou a uma lista bastante rica. Cultura, racismo, etnocentrismo, cultura material, circulação de pessoas, de povos, assim por diante. Tecnologia, impactos tecnológicos, questão indígena, questão negra, território, pauta ambiental, exploração do trabalho, indústria cultural, ética e daí análises focadas no Brasil, que foi o que a gente fez aí ao longo da conversa. Depois eu peguei todos esses eixos que nós descobrimos nas habilidades e montei esquemas para nos lembrar o que eles têm de mais importante e mais dinâmico, que em maior probabilidade de aparecer, portanto, na tua prova. Começamos com o eixo de cultura, racismo, cultura material e etnocentrismo. Daí a gente viu a ideia de cultura tradicional versus indústria cultural. Falamos como o racismo se relaciona com projetos imperialistas de dominação econômica sobre outros continentes e discutimos o que é etnocentrismo. Parei um pouquinho para discutir patrimônio contigo, dividimos cultura material e imaterial e vimos que isso representa, né, vestígios importantes para a manutenção de determinada memória, de determinada identidade coletiva. Chegamos em dinâmicas populacionais para falar, né, sobre possibilidades aí de questões que envolvam principalmente imigração e refugiados, seriam as minhas grandes apostas. Falei de globalização para falar sobre como a globalização ela representa uma circulação de mercadorias e de capital, não tanto de pessoas, e trouxe a tese clássica aí do Milton Santos para a gente criticar um pouquinho a globalização. Vinculei, por fim, globalização com o contexto da década de 70, quando os grandes empresários buscaram novas estratégias de exploração, e daí surge um toyotismo, o neoliberalismo e a globalização em conjunto, todos eles investindo em muita tecnologia. Tecnologia essa que vai fazer avançar a computação, que vai fazer avançar a internet e vai possibilitar novas estratégias de exploração do trabalho em outras regiões do mundo, aquilo que a gente chama de horizontalização da economia. Daí vem para o eixo território, questão indígena, ambiental e ética. Falei sobre desigualdade do acesso à terra no Brasil, a perda do direito indígena ao território marco temporal, questões ambientais como exploração predatória versus consumo responsável e a ética ambiental como grande foco aqui do nosso eixo final. Ó, fica atento aí no chat, deixa eu pegar o link aqui para tu ter acesso aos resumos e agora me diz por gentileza, tu ficou com alguma dúvida? Fez sentido o nosso pré-prova? Te sente um pouquinho mais tranquilo sabendo que os temas aparecerão a partir dessas habilidades, mas tu não precisa dominar as habilidades para entender tão profundamente assim. Eu tenho certeza que tu tem total condições de mandar muito bem nessa prova de humanas. Ela vai ser bem pouco exigente em questão de conteúdo, tá? Bem pouco exigente na questão de conteúdo, mas muito pautada, né, nesses lances mais sociais. Opa, beleza, vou dar uma olhadinha lá na mensagem. Não vi, mas eu te chamo por lá. Vou pesquisar já já. Tranquilo? Deixa eu pegar então o link que está agora indo para o teu chat. Deixa eu ver. Todos na reunião. Quem quiser baixar o resumo das habilidades que eu fiz, está aí no Drive, beleza? Acho que está liberado. Acho que não tem que pedir autorização, não tem que pedir nada. Eu botei para disponível para qualquer um com link. Então façam bom proveito. E no mais, pessoal, ó, lê com atenção, tá? É uma prova relativamente tranquila de conteúdo, como eu te disse. Poucas coisas vão te surpreender aí no momento de realização dela. Eu espero muito que dê tudo certo, que tu saia bem, que tu saia tranquilo. Vai ser um fim de semana cansativo, mas espero que tu desempenhe de um jeito que te deixe orgulhoso. Se tu quiser me contar depois o que tu achou da prova ali, quando estiver descansado, né? Não é. Mas quando estiver descansado e quiser me contar, me chama ali que eu vou estar curioso para saber. Beleza? De minha parte, nossa pré-prova chega ao fim. Espero que tenha sido proveitoso. Muito obrigado pela companhia e pela presença de vocês. Vocês são foda. Espero que o esforço seja recompensado. Beleza? Ó, tudo nosso, nada deles. Até a próxima. Se cuidem. Beijo, beijo.
É nóis.